Juízes, capítulo de número 6, a partir do verso 1. Porém, os filhos de Israel fizeram o que pareceu mal aos olhos do Senhor, e o Senhor deu o povo na mão dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas e os amalequitas, e também os do Oriente contra eles subiam. E punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimentos em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos, em tanta multidão que não se podiam contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para a destruir. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhes disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quanto vos oprimiam. Eu os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Mas não destes ouvidos à minha voz. Passagem bíblica que é muito conhecida dos amados irmãos, que é o livramento que o Senhor vai dar ao povo de Israel por meio de Gideão. Mas eu quero, nesse texto aqui, lido, destacar alguns pontos importantes para a nossa meditação nesta oportunidade, ou seja, nesta manhã aqui com vocês. A primeira coisa que eu quero aqui fazer observação, no verso de número 1, os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor o Senhor deu, entregou, deixou, permitiu, então, que os midianitas eles viessem contra o povo de Israel, e isso por um espaço de tempo de 7 anos. Já começamos aqui a nossa mensagem a respeito, irmãos, dos inimigos do povo de Deus. Preste atenção, os inimigos, eles não têm poder, eles não têm força contra Deus, contra o povo de Deus. Não há um momento em que eles se fortalecem de uma tal forma e Deus perde a sua, e então prevalece os inimigos, como acontece no meio dos homens. Quando existe um mais forte, o mais forte sempre está prevalecendo sobre, então, o mais fraco. Agora aqui nós estamos vendo o contrário. Nós estamos vendo um grupo que é fraco, os inimigos, prevalecendo sobre aqueles que são fortes. No caso, Israel. É forte por causa de quê? Forte por causa da presença de Deus. A presença de Deus, ela faz a diferença. Quando Deus, ele está a favor do seu povo, não tem inimigo que possa vencê-los. Agora, acontece que existem momentos na vida do povo em que Deus, então, ele permite, ele deixa, ele abre as portas para que então o inimigo ele possa se achegar ao seu próprio povo, o povo de Deus. E por que que Deus faz assim? Porque o próprio povo, ele vira as costas para Deus. É o povo que começa a desobedecer aos mandamentos de Deus. Nós temos aprendido que a condição para que as bênçãos do Senhor caiam sobre nós e permaneçam
e assim nós possamos usufruir diariamente da graça de Deus. A condição é andar conforme a palavra de Deus. Mas quantas vezes o povo abandona as leis, os mandamentos, deixa de meditar, deixa de colocar em prática e se esquece muitas vezes de servir a Deus com interesse de coração. Os dias normais, a vida corriqueira, a normalidade faz com que o homem vá se afastando de Deus, e é o que ocorreu com o povo de Israel nesta ocasião. O livro de Juízes nos mostra exatamente isso. Momentos em que o povo faz uma aliança, busca a Deus, Deus livra, mas daqui a pouco se acostuma com a bênção. Olha que incrível! Se acostuma com o livramento, com a segurança, com a bênção de Deus e banalizam, então, o viver na presença do Senhor. O banalizar é tornar a coisa tão normal que aí, irmão, vira uma religiosidade, vira algo corriqueiro, costumeiro, sem sentido, servindo a Deus sem entendimento. E daí acontece que Deus, ele vai permitir que determinadas coisas ocorram para despertar o seu povo, para desligar o povo dessa terra, para mostrar para o povo que quem está dando vitória não é o braço da carne, não é a sua força. E nessa ocasião, então, o povo de Israel fica nas mãos dos midianitas por 7 anos. E o texto que eu li com vocês, eles se levantavam e colocavam-se em campo e destruíam tudo da novidade da terra. Ou seja, tudo aquilo que Israel plantava, tudo aquilo que eles ali produziam, era no final, no momento que era para usufruir, vinham os midianitas, vinham aí também os outros povos com eles, 3 nações aqui se reuniam para então ir contra eles. Olha só, os midianitas aí se levantavam e vinham contra eles para pelejar. E não deixava nada. Vinham com camelo, vinham com os cavalos, vinham com as suas tendas e vinham como gafanhotos, conforme nós lemos aqui no texto, e ia fazendo um arrastão. Esta é a expressão. É o que nós conhecemos nos dias atuais como arrastão. Fazia um arrastão Israel. E Israel, nesta ocasião, então, empobreceu. Olha só, diz o verso 6. Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas, que vinham aí então como gafanhotos. E o que eles vão fazer? Os israelitas vão buscar a Deus por conta aí de midianitas, de amalequitas e também dos filhos do Oriente. O que eles vão fazer? Eles vão buscar recurso humano. Eles vão cavar, então, as cavernas, eles vão cavar, fazer as covas nos montes, eles vão se fortificar, como que se isso fosse resolver. Israel é um povo pequeno, diante dos inimigos, Israel por si só é um povo fraco, frágil, não é de grande combate. E eles vão, então, insistir com a própria força. Vamos resolver o problema nós mesmos. Ou ignorância, querer resolver as coisas com a própria força, com a própria inteligência, com a própria sabedoria, com a própria capacidade, querendo fazer alianças. E muitas das vezes, alianças que são ruins, são más diante dos olhos de Deus, fazendo alianças com os homens ímpios dessa terra, e aí querem a bênção de Deus, querem o favor de Deus. Não fazem aliança com Deus, mas fazer aliança com homens ímpios, pecaminosos, e isso vai fazer. Por que não faz aliança com Deus? Por que não faz aí um concerto com Deus? Por que não chama Deus para o negócio? Pois é que para servir a Deus tem condição. Para servir a Deus não pode ser de qualquer jeito. Para servir a Deus não é do jeito que você quer, não é do jeito que você espera, não é segundo a tua condição. Quer Deus como sócio? Preste atenção nisso aqui que eu vou falar para você. Você quer Deus como sócio da tua vida? Então você tem que aceitar as condições de Deus.
Não são as nossas condições, condições de Deus. Agora, quando se faz aliança e concerto com homens desta terra, aí ambos se alinham, aí ambos estão de acordo. E às vezes até para fazer coisas que são erradas. Então, para fazer aliança com Deus, tem que ter acordo com Deus, tem que aceitar. E uma delas é andar de acordo com os seus preceitos, com os seus mandamentos, com as suas leis. É cumprir, é ser santo, assim como Deus é santo, porque Deus não aceita coisa errada. Se você levar o Senhor para os seus negócios, para a família, para aí a sua vida, Deus não vai aceitar que você ande fora daquilo que Ele propôs. Então Israel tinha um concerto com Deus, tinha uma aliança com Deus, e ficou claro, mostrado, que quando Deus se levantava a favor de Israel, não tinha inimigo que prevalecesse. Mas quando Israel, então, vira as costas para Deus, quebra o concerto com Deus, olha o que Deus vai fazer, vai permitir. Então, verso 1, eu vou repetir com você. Deus deu nas mãos dos midianitas por 7 anos. E quando Deus disser, eu vou entregar na mão dos inimigos, vai ser no tempo dele. Aí não adianta também correr atrás. Aí não adianta choramingar. Aí não adianta mimimi. Com Deus não tem esse negócio de mimimi, não. Você tem que andar conforme a vontade de Deus. Nós temos que andar conforme aqui o projeto de Deus. Depois que errou, falhou. E olha que Deus avisa antes, hein? Deus nunca nos deixa sozinhos, sempre está orientando, sempre. Não é esta palavra com esse objetivo? Pois bem, está Deus nos alertando. Cuidado com as alianças, cuidado com os concertos. Na escola bíblica dominical do domingo, eu falei para a igreja, cuidado com os casamentos, com os cananeus. Casamento aqui é aliança. Cuidado com isto. Mas quantos que não gostam nem de escola bíblica dominical, que não gostam nem de estudo bíblico? Por que não gosta de estudo bíblico? Não gosta porque vai confrontar. Eu não gosto desse tipo de pregação expositiva. Por que não gosta de pregação expositiva? Porque vai confrontar. Não gosta de ser confrontado no seu erro. Não gosta de ser confrontado no seu pecado. Não gosta de ouvir a verdade. Gosta de ser bajulado. Gosta de ser enganado. Está se enganando e sendo enganado. Pregação expositiva, ensino bíblico, é para confrontar, é para mostrar onde é que nós estamos errando, onde é que nós estamos falhando, e aí voltarmos para Deus. Não é ficar sabendo que está errando e falhando e ficar cavando cova, aí criando caverna e fortificação, não vai resolver. Porque se Deus não for conosco, se Deus não nos abençoar, não tem quem possa fazer nessa terra. Não adianta a tua formação. Não adianta aí a tua pós-graduação. Não adianta aí o seu mestrado ou o seu doutorado. Não vai valer nada. Ou a tua experiência de vida, se você não contar com a ajuda e com a bênção de Deus, não vai resolver. Às vezes o analfabeto vai ser um empreendedor de sucesso quando chama a Deus e anda conforme a vontade dele. Vai dar show. Porque a bênção de Deus sobre a vida deles. Então, quando chega no limite, quando já está pobre, não tem mais nada na terra, aí no verso 7, clamaram os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas. Por que chegar nesse ponto? Então Deus levanta o profeta e vai ter com eles e vai contar para eles: quem tirou vocês do Egito? Quem tirou vocês da escravidão? Fui eu, disse o Senhor. Eu tirei vocês da escravidão, eu libertei vocês daquela vida miserável. E agora, por que vocês se submetem novamente a uma escravidão? Pois é, quando nós abandonamos a palavra de Deus, concerto e aliança com Deus, nós estamos nos submetendo ao outro Senhor. E se submetemos ao outro Senhor, então nós estamos nos colocando debaixo de escravidão. De novo. Por quê? Nós já somos livres, você já é livre, Jesus já nos libertou. E por que agora vamos nos submeter novamente à escravidão, sendo livres? Submeter-se a Deus parece tão difícil.
tão complicado. Tem alguns que falam assim: ah, eu não sirvo para ser cristão, porque ser cristão é cheio dessas coisas, mas viver debaixo de pecado, sendo escravizado, subjugado, isso não sente, né? Pois é, isso é característica do escravo, que gosta de viver em escravidão. Então Deus disse: eu libertei vocês, eu tirei vocês daquela vida miserável e dei a vocês uma terra que mana leite e mel. Tirei os povos da terra e dei para vocês. E o que é que Deus, ele pediu para nós? Que nós servíssemos a ele, para que nós andássemos segundo os seus mandamentos e não nos submetêssemos e não temêssemos os deuses da terra, dos amorreus, em cuja terra nós habitamos. Mas não, o homem vai se submeter, o homem vai temer, é qualquer coisinha que acontece na terra, já teme, já treme, e ao invés de buscar a Deus, não, começa a buscar soluções humanas. E daí, meus amados irmãos, muitas das vezes Deus está se agradando dessas coisas. E Deus se desagradando, ele nos entrega, então, nas mãos de Midianita, de Ismaelita, de Moabita, Edomita, e Ita, aí é o que não falta, né? Para Deus nos entregar, até que nós nos acordemos aí desse nosso desmaneio que nós estamos, né? Então, preste atenção nesta manhã, esta mensagem de alerta, de exortação, para que nós nos voltemos para Deus. Para de ficar correndo, pare de ficar se esforçando tanto sem Deus. É para se esforçar, é para correr, mas com Deus. Traga Deus para a sua vida. Faça aliança com Deus. Deixe de ficar fazendo aliança com os deuses dessa terra. Pare de ficar se submetendo. Às vezes Golias fica gritando aí. Ele só grita. Ele fica aí fazendo dessa forma, só fazendo com que você tenha medo. E aí você teme. Aí você tem medo das situações. Irmãos, vamos buscar mais a Deus. Vamos nos inclinar mais diante do nosso Senhor. E vamos aprender mais das Sagradas Escrituras. Vamos saber aqui o que é que Deus espera de cada um de nós. Será que Deus tem pedido para nós coisas difíceis de fazer? Será que o que Deus pede é complicado de obedecer? Não, Ele tem dado graça. Ele dá poder para nós, para que nós possamos obedecê-lo, mas o nosso coração duro, né? Nosso coração aí acostumado à servidão, quer se submeter ao mundo, mas a Deus não, né? Vamos fazer o contrário. Vamos nos voltar para Deus, vamos nos voltar para a palavra de Deus. Para que ficar fugindo de estudos bíblicos? Para que ficar fugindo de pregações expositivas? Por que ficar fugindo de palavras que confrontam o nosso coração? Não fuja não, Deus está querendo te livrar, te libertar e te garantir vitória. Amém? Que Deus continue abençoando cada um de vocês em nome de Jesus. Amém.